Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Manchetes Online começa agora. E estes são os assuntos de hoje. Dengue se alastra em São Paulo e São José dos Campos decreta epidemia. Ministério Público pede a suspensão de Aedes transgênico em Piracicaba. Impedir a amamentação em público pode render multa em São Paulo. SUS incorpora novo medicamento antirretroviral para portador do HIV. E para conversar sobre estes assuntos, nós convidamos o neurologista, o doutor Guilherme Olival. Seja bem-vindo, doutor. Já vamos começar e vamos para a tela, então, para o nosso primeiro assunto de hoje, que é dengue se alastra em São Paulo e São José dos Campos decreta epidemia. Os casos de dengue aumentam no estado de São Paulo, chamando a atenção dos gestores públicos. E nesta quarta-feira, 18, a Prefeitura de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, decretou epidemia de dengue na cidade. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, neste ano foram registrados 762 casos de dengue, dos quais 615 contraídos no próprio município e 147 importados. A última epidemia da doença no município foi em 2011. O que está acontecendo, doutor Guilherme? Ainda é época de ter epidemia? A epidemia ela acontece quando você começa a aumentar o número de casos. E aí, quanto mais caso vai ter. Então, enquanto você não faz um controle disso, a tendência é justamente mais Aedes picarem pessoas infectadas e picarem outras pessoas que não estão infectadas. Então, um caso vira 2, que vão virar 10, que vão virar 100. Então, ela aumenta de uma maneira muito rápida as doenças que têm esse padrão de epidemia, né? Essa doença não é novidade aqui pra gente, muito menos no estado de São Paulo. Não deveria estar diminuindo esse número ao invés de ir aumentando? Já não está mais do que feitas campanhas, propagandas, cartazes, campanhas, para que, enfim, a população consiga repelir essa você precisa doença? de um controle constante disso daí. Isso daí é um tipo de doença que você precisa controlar os vetores, né? Que no caso é o Aedes, é aquele bichinho com o bumbum listradinho, né? E isso daí é um controle constante que tem que ser feito direto. Você não consegue eliminar a doença. É mesmo. Né? E você realmente precisa de uma ação coordenada da população, de cuidar de água parada, etc. e tal, e dos agentes de saúde de fazer busca ativa disso, de fazer controle disso, educação da população, tudo mais, lembrar todo mundo disso, né? Então, é por isso que é a importância da gente falar desse assunto, para realmente você se preocupar com cada cantinho de água que existe, porque é na região do seu bairro. O Aedes, ele é um mosquito que normalmente ele voa por volta de 100 metros ao redor do ninho dele, então quer dizer, os casos foram responsáveis à população daquele bairro, aquela região, né? Então todo mundo precisa se preocupar com isso e as agências sanitárias precisam abrir os olhos e fazer campanhas mais eficazes, igual já foi feito em anos passados. Antigamente a gente tinha, não vi nunca mais isso daí, a gente tinha, né, os carros que passavam emitindo os gases ali, enfim, para que matassem, eu não vi mais os agentes de saúde batendo de casa em casa, dando orientação, quer dizer, isso daí existe desde o Egito, isso daí é uma coisa muito antiga, esse controle de mosquito que causa epidemia, isso daí é uma coisa que precisa ser feita de maneira constante, não é simples e precisa de uma ação coordenada do governo e da população. E engraçado que numa época de estiagem, né? Eu acho que, na verdade, a gente está tendo mais chuva agora. Sim. E também essa questão aí da água, muita gente começou a guardar a água, não sei se da maneira correta. Quer dizer, a gente precisa tomar vários cuidados e ter várias atenções com isso, né? Aliás, já que a gente está falando disso, de prevenção, que a campanha não pode parar, que precisa ser feito, não vamos deixar de fazer o nosso trabalho aqui, né? Para que evitar, enfim, que esse mosquito se alastre, as larvas, enfim. Prestar atenção justamente com a água parada, né? Água limpa parada. Então é aquela água de chuva. Não é água suja só, é água limpa parada. É aquela água que cai no potinho da plantinha que foi regada ou que está guardada aí realmente, onde teve a chuva e ficou estagnada ali. O mosquito vai lá, põe o ovo e dali ele vai começar o ciclo dele. Aí ele pica alguém doente e pica 2, 3 que estão saudáveis naquela região. Vai transportando. No caso do mosquito da dengue, ele é do tipo que pica e morre? Não. Não, ele pica e continua. E vai passar a doença, né? Ele tem
dura o tempo de vida? Ele dura poucos dias. Mas o Ele suficiente para conseguir... Tem um período curto. Então, realmente, se você consegue parar o ciclo dele, consegue dar uma interrompida nos casos, nas doenças, a tendência é os casos rapidamente caírem. Né? Quais os sintomas que a gente tem que ficar atentos aí para... Dengue é uma gripe muito forte, né? Ela é uma gripe que tem esse nome dengue, né? Porque o paciente fica dengoso, né? Então o paciente fica com muita dor muscular, ele fica muito mais prostrado do que uma gripe normal, mas é sintoma de febre, dor muscular. Tem uma característica que às vezes os pacientes têm, que é dor atrás dos olhos, uma dor intensa, né? Pode ter dor abdominal, pode ter sintoma de até gastrointestinal, de diarreia, tudo isso, né? Mas você tem que se preocupar quando tiver uma gripe que for uma gripe mais forte do que o usual, né? E é fácil para a pessoa infectada identificar isso? O demais essa dor, é demais esses sintomas, né? Muito além de uma gripe. Ele pode ser mais leve, ele pode ser um quadro mais leve. Mas assim, o que é importante é o paciente que está realmente prostrado e procurar atenção médica, em especial se ele estiver apresentando o que a gente chama de fenômenos hemorrágicos. Porque a dengue em si é uma doença viral, autolimitada, que vem e vai embora e tudo bem. Tem um prazo de duração. Agora, quando ela é uma dengue hemorrágica, que ela é uma dengue perigosa. Né? Ela faz cair as plaquetas do paciente e aí o paciente pode ter fenômeno hemorrágico. Então, é o aparecimento do que a gente chama de petecas, que são pontinhos na pele, ou sangramento que seja ou vaginal, ou por via das fezes. Ou né? vômito. Ou gengival, a hora que você vai escovar os dentes. Então, qualquer sintoma desse, junto com um quadro gripal, aí imediatamente precisa procurar atendimento médico. Uma dúvida, qualquer pessoa picada por um mosquito que transporte a dengue, ela desenvolve a doença ou não? De repente eu tenho imunidade aí. A questão é que o mosquito precisa picar alguém doente antes para poder fazer a transmissão da doença. Mas uma vez que ele inocula o vírus, normalmente o vírus faz o ciclo dele, faz o ciclo de multiplicação. Faz o ciclo. E alguém que já pegou dengue pode pegar de novo? Alguém que já pegou dengue, que vai pegar pela segunda ou pela terceira vez, são as pessoas que têm o maior risco de desenvolver a dengue hemorrágica. Então, as regiões que são as regiões mais afetadas são também as regiões que sofrem com os casos mais graves. Então, pode ser reincidente o paciente, pode pegar 1, 2, 3 vezes dengue aí. Normalmente, a reincidente é justamente os casos que o paciente acaba tendo um quadro mais grave. A dengue hemorrágica ela é mais comum em quem já teve dengue nos anos anteriores. Complicadíssimo. É bom prevenir, a tal frase, né? Prevenir é melhor do que remediar. Bom, vamos para a nossa próxima tela aqui, saber o assunto. Ministério Público pede a suspensão de Aedes transgênico em Piracicaba. Vamos lá entender essa manchete aqui. O Ministério Público pediu para que seja suspensa a liberação do mosquito Aedes aegypti geneticamente modificado, que não pica e nem transmite a dengue, e instaurou um inquérito que apura detalhes sobre o projeto piloto contratado pela Prefeitura de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. A cidade seria a primeira do estado de São Paulo a usar o método no combate à doença. A Secretaria de Saúde informou que vai respeitar as recomendações. Nem sabia que tinha um mosquito transgênico já, de laboratório. Isso existe, então? É realidade? Para você controlar uma doença desse tipo, né, naturalmente que você vai nos criadouros, onde você sabe que tem uma quantidade maior, você usa inseticida, você tem que fazer o controle dos locais onde eles se multiplicam, que é na água parada. Mas existem algumas outras técnicas aí que a tecnologia traz. Né? Então, a ideia de você espalhar pela cidade aí, um mosquito, esse mosquito transgênico, ele não pica e ele esteriliza a fêmea, é um mosquito macho que esteriliza a fêmea com quem ele se reproduzir. Olha só. Então é uma maneira de você atrapalhar o ciclo desse mosquito. Sim. Né? Mas realmente, você precisa, para você mexer aí no ciclo da natureza, que medo. Você precisa ter certeza de que você não está causando mais mal do que bem, quer dizer. Então ele é um mosquito estéril, mas ele faz alguma outra coisa que a gente não sabe. Isso tudo tem dois lados. Precisa ser muito bem avaliado, né? Então tem esse problema. Ele junto com a parte essa esterilidade aí do mosquito pode vir um outro porém que ainda não sabemos. Você está lidando com um mosquito geneticamente modificado. Então, o DNA dele foi modificado em laboratório.
Então, para você ter certeza de que ele não vai causar algum mal pior, ou de que ele vai afetar o ciclo da natureza de uma maneira pior, você precisa fazer um estudo bem fundamentado, né? Você precisa ter certeza disso antes de lançar aí na população. Mas não deixa de ser uma ideia genial, não deixa de ser uma ideia genial. Diz que a liberação está prevista agora já para o próximo mês, apenas no bairro Secap, lá em Piracicaba, onde há a maior incidência desses casos de dengue no município. Segundo o presidente do conselho, a presidente do conselho, Sônia Ramos, a tecnologia não deu resultados convincentes na cidade de Jacobina, lá na Bahia, e em outros municípios onde foi aplicado. Mas, ora, caraminholas, se não deu muito resultado lá, será que vai dar aqui? É diferente? E só tem um mosquito da dengue, como é que é isso? O ambiente sendo diferente, o comportamento do mosquito é diferente. Não quer dizer que porque não funcionou numa região com um ambiente X, não vai funcionar num ambiente Y, né? Por isso também que você precisa ter um mosquito muito bem criado, né? Uma genética muito bem modificada, porque ele não basta só ele esterilizar, ele precisa ser interessante para as fêmeas. Senão você só está jogando mosquito que não vai fazer nada. Morre, não procria nem nada, não alastra então, o que gostariam, né? Exatamente, mas se você conseguir fazer isso de uma maneira bem feita, você consegue. Agora, modificar o ambiente da natureza sempre é algo que traz uma insegurança. Você vai modificar os predadores, os animais que comem, o mosquito e todo esse ciclo, né? Então, isso precisa ser bem testado antes. Né? Você como médico, você apoiaria essa ideia? Apoio o projeto, e aí precisa ser bem avaliado antes de ser lançado. Né? Eu teria medo, eu teria muito medo. Ainda bem que eu não sou médico, ainda bem que eu não trabalho nessa área, sinceramente. Seria mais fácil achar uma vacina para esse vírus? Não, está sendo procurada uma vacina também. Achar vacina para vírus nem sempre é fácil. Não o vírus né? É um agente altamente mutante, ele evade o sistema imune do paciente, então às vezes existe essa dificuldade, às vezes você precisa trabalhar com o controle do vetor mesmo, né? Mas sem dúvida nenhuma, se você conseguir evitar uma morte que seja por uma dengue, fazendo uma medida dessa, você já teve uma grande vantagem para uma família, para uma pessoa. Né? Em quanto tempo será que isso pode ser extirpado? Por exemplo, um mosquito estéril, de repente você, numa temporada, não sei, numa temporada de verão, já consegue... A gente não tem que pensar em extirpar, né? A gente tem que pensar em diminuir o número de casos, em controlar o número de casos. Né? Por isso menos que, óbitos. Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil a sociedade se mobilizar e fazer o controle de água parada do que a gente começar a lançar mosquito transgênico, da gente começar a fazer medidas mais arriscadas aí. Mais arriscadas. Vamos contar aí com a vacina que venha logo, né? Vamos para a nossa próxima tela, então? Impedir a amamentação. Olha esse assunto, doutor Guilherme. Impedir a amamentação em público pode render multa em São Paulo. Constranger mães que amamentam em locais públicos pode render multa de R$ 500 para estabelecimentos se um projeto de lei aprovado em segunda discussão pela Câmara Municipal de São Paulo for sancionado pelo prefeito Fernando Haddad, do PT. Empresas reincidentes podem pagar o valor de R$ 1.000. Pode amamentar em público ou não? A amamentação é um ato extremamente importante do ponto de vista de saúde pública, né? Então, a quantidade de doenças que você previne, você fazendo uma amamentação, que o correto da amamentação, ela ser exclusiva durante os 6 primeiros meses. 6 primeiros meses. E que ela seja mantida pelos 2 primeiros anos do nenê, a partir de 6 meses, com complemento, porque o nenê começa a comer demais e o leite materno não é suficiente para o crescimento dele, né? Mas essa amamentação tem vários estudos que mostram que a quantidade de doença que você previne na infância é muito grande. Se existe um afluxo de anticorpo da mãe para a criança no início da vida, nas fases mais precoces da vida, quando a criança ainda não tem um sistema imunológico. Então, incentivar a amamentação é uma coisa muito, muito positiva, né? Então, existe esse constrangimento do ponto de vista público, que a mulher, né, vai fazer a amamentação no local público e expõe a mama, né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso daí é uma atitude social que acaba impedindo um ato biológico que é de saúde pública. É um interesse
não só da criança, não só da mãe, mas da sociedade, que a criança seja criada de maneira saudável, que ela tenha menos doença, ela vai passar menos doença para todo mundo, ela vai gastar menos do dinheiro público. Então, isso é uma coisa importante, né? Outro dia no metrô tinha uma mãe, uma criança que já estava bem mais acima de 6 meses de vida e estava chorando muito, com fome, estava descarado que estava com fome. E você via que a mãe estava constrangida em amamentá-lo ali naquele momento. Aí na primeira oportunidade que ela teve, abriu a porta, saiu na estação, abriu a porta, ela saiu, encontrou um cantinho que ainda deu para ver e o neném já foi mamar ali, que ele deveria estar desesperado. É delicado isso, né? É delicado você amamentar e saber, de repente, mas no caso dela não aconteceu nenhum constrangimento. Ela estava constrangida de estar tão exposta ali dentro do vagão, que estava bem vazio, estava bem vazio ali. Não que as pessoas não vão se constranger com essa situação, ela passou a vida dela inteira aprendendo a se cobrir, né, a se manter. É que é justamente uma maneira da gente dizer para a sociedade, né, que a amamentação não é um ato indecente, né? Não é um ato diferente de você, né, expor é um ato sexual, né? Enfim, não está fazendo nada, só amamentando, alimentando. Exatamente. Então é uma maneira de você dizer para a sociedade, você incentivar as mães, de você impedir que exista um constrangimento externo. Particularmente, eu nunca vi alguém constranger uma mãe alimentando um filho. Eu também não, mas eu também estou vendo cada vez menos mães fazendo isso. Mas é uma maneira de você abrir os olhos da importância disso e de que isso é um ato natural, de que isso é um ato que vem antes da sociedade, né? Antes das leis, das regras, das imposições. Mas acha que funciona isso? Tomar multa em um estabelecimento, se constranger? Quem que vai fiscalizar isso? Eu acho que mais do que você multar, é justamente você alertar a população da importância disso, de você trazer como isso é um ato natural e biológico, uma coisa que deve ser estimulada, né? Aliás, falando isso, um ato natural enfim, que estimule, que só traz saúde para a criança, 6 meses é ou não é o tempo certo para se amamentar? Por 6 meses é o ideal. E por que não? Ou por que sim? 6 meses é o ideal, a amamentação exclusiva, sem você introduzir outros alimentos. Nem água. Então, você fazendo a amamentação exclusiva, você aumenta a imunidade da criança, você tem uma série de benefícios, principalmente do ponto de vista autoimune, né? Durante esses 6 primeiros meses, o leite contém tudo que a criança precisa, né? Ah, mas aí o meu leite é fraco, mas aí não sai muito leite. A maioria dessas... Já ouviu muito isso, embora não seja a sua área, mas deve ter ouvido muito enquanto estudava, enfim, como médico mesmo, né? A maioria dos casos em que a mãe acha que o leite é fraco, que a criança está com fome, isso é um mito. Então, é um mito? Então, a gente já fez alguns projetos em populações que são realmente carentes, que não tem como usar suplemento nutricional, esse tipo de alimento, né? E que não são muito baratos e usam em grande quantidade, né? Então, a gente já fez assim, ações nessas comunidades e de realmente tirar esses mitos, e a gente conseguiu um bom resultado, mostrando que assim, o leite não é fraco, existe uma técnica de amamentação. Se a mulher souber fazer, ela consegue manter o leite de maneira correta, legal. Não é que, não, o meu neném está com fome. Ele tem os horários, você ensina ele os horários de fazer a amamentação e faz a amamentação Pode fazer completa. isso, ensinar os horários? Pode fazer isso. A criança tem que aprender disciplina desde cedo. Senão né? a gente fica escrava, né? Fica escrava. Em relação nesse caso, enfim, de amamentar em público, constranger, se a mãe levar uma mamadeira e ficar começando a substituir, se ela sai muito com a criança, enfim, e toda hora precisa se expor em público para amamentar e se constrange em alguns lugares, se ela substituir por mamadeira, a criança vai acabar largando o peito? Isso acaba tendo um resultado ruim para... Não, se ela utilizar o próprio leite e colocar na mamadeira, isso é um ato louvável, isso funciona legal, né? Existem alguns estudos que falam que assim, a mamadeira não substitui o peito materno, porque a criança desenvolve mais a musculatura de sucção mamando no peito, que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Do que mamando na mamadeira. Isso é uma coisa. Mas para a mãe que não pode estar presente naqueles horários, enfim, tem um horário de trabalho e a criança precisa ser amamentada com uma frequência maior, ela deve deixar o leite dela
armazenado na mamadeira. Né? Dura quanto tempo? Não sei te dizer quanto tempo dura. Mas não estraga tão rapidamente assim. Eu digo, se tirou de manhã, não estraga à tarde. Não, deixa conservado estraga, não. deixa em Conservado ambiente de geladeira, não vai estragar. Não sei te dizer a validade do leite Mas não é o caso. materno. Agora, essa mãe que estava com esse bebê aí, um pouquinho já grandinho, eu diria que ele já tinha um ano e muita coisa, sabe? Um ano quase 2 ali. Já não é mais necessário, né? Já é bengala, né? A partir de 2 anos, o ideal realmente é retirar o leite materno, né? Por quê? Não, a criança precisa aprender a se alimentar de uma maneira saudável e já precisa começar a ser introduzido os alimentos de maneira diversificada, legume, fruta, quer dizer, precisa ter aquele estímulo de aprender a comer de tudo, de aprender a comer vários tipos de alimento, ter esse paladar, então isso é importante também para a nutrição da criança a partir dali. Né? Vira muleta, né? Vira chupeta. Vai dormir, coloca no peito, vai não sei o quê. Vira uma mãe, até 6 meses mesmo. Depois pode dar uma esticadinha até o quê? 1 ano? Alternando já com a alimentação, com a alimentação mais sólida, pastosa. Depois já é chupeta, né? Daí já é mais muito cordão umbilical da mãe que tem que ser cortado com a criança do que da criança com a mãe, né? Às vezes tem isso também, às vezes é a mãe que faz questão. O problema geralmente está atrás, né? O problema geralmente é a mãe. E essas crianças que estão que são tratadas com leite em pó, também não tem tanto problema, né? Hoje em dia está. Não, existe uma série de situações em que a mulher não pode amamentar, né? Então isso aí é super importante, se a mulher sentir que está tendo alguma dificuldade na amamentação, realmente dela procurar orientação, conversar, né, com o pediatra ou ver o que é mais indicado. Ou com o obstetra e ver se existe um problema real que vai precisar substituir por uma fórmula, uma coisa assim, ou não. E existe uma série de situações em que a mãe não pode amamentar por uso de alguma medicação ou por alguma doença que ela tenha que pode ser transmissível. Então essas são situações também que não tem que constranger a mulher que não puder amamentar. Ela precisa pensar que o melhor para o filho dela. Sempre, né? Então, todas as mães têm esse feeling, né, de alguma forma, né? A fórmula pode substituir também. Falando em doenças transmissíveis, a gente tem a próxima tela aqui que fala: SUS incorpora novo medicamento antirretroviral para portador do HIV. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, dia 17, que decidiu incorporar ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o medicamento Darunavir, 600 miligramas, voltado à terapia antirretroviral para adultos infectados pelo vírus HIV, causador da AIDS. Os comprimidos revestidos receberam a aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, o CONITEC, que analisa a incorporação de produtos à rede pública. Primeiro, me desvenda esse nome tão feio, antirretroviral. Do que a gente está falando, doutor? Os antirretrovirais são os coquetéis usados para o HIV. Ah, né? sim. Então, o HIV, ele é um retrovírus, né? O que é um retrovírus que não é um vírus? Para explicar para a população em geral. O retrovírus, ele é um vírus que ele tem... O DNA, ele tem 2 hélices de DNA. Quando a gente imagina a imagem, ela é uma dupla hélice. Isso. O retrovírus, ele é um vírus que tem uma única hélice e que utiliza uma enzima para usar a estrutura do próprio corpo humano para criar essa segunda hélice para se multiplicar. Então, ele faz um mecanismo de multiplicação que a gente fala de reverso. Né? Então, é pior ou é menos mal? São vírus extremamente adaptados ao corpo humano há milhões de anos. Né? Então, a gente tem o HIV, é só um dos retrovírus. Né? A gente tem vários outros retrovírus. Existe um retrovírus que é chamado de HTLV, que é um vírus que pode causar uma paralisia das pernas, né? Que é um vírus que a gente chama de negligenciado. É um vírus pouco conhecido, pouco estudado, que inclusive, voltando no assunto da amamentação, ele passa pelo leite, então ele precisa ser pesquisado durante a gestação. Né? E a gente tem uma série de retrovírus que infectaram o espermatozoide ou óvulo há milhões de anos atrás e que são parte do nosso DNA. Então, para você ter ideia, 8% do seu DNA são retrovírus que formaram isso. Eles não são, os retrovírus não formam só doenças, não. A placenta,
ela é criada a partir do código genético de um retrovírus. Então, eles interagem com o corpo humano. No caso do HIV, é um retrovírus extremamente letal, ele, né, não tem nenhum efeito benéfico conhecido. Uma vantagem tê-lo dentro do corpo. Talvez daqui a milhões de anos ele possa se integrar no DNA e trazer alguma para algo coisa. bem melhor. Mas, quando a gente fala em coquetel aí, antirretroviral, quantos remédios hoje fazem parte de um coquetel para quem é infectado com HIV? O esquema normal bastante, de antirretroviral são 3 medicações. 3. Mas que às vezes eles estão em 1 ou em 2 comprimidos, né? Existe um bem menor, porque antes a gente, né, lembra que na época da epidemia, que a gente conheceu o nome, enfim, a AIDS, né? Eram muitos remédios que as pessoas tomavam, eram muitas. Que eu lembro em matérias, em filmes, que você via as pessoas pegando caixas mesmo de remédio. Hoje, então, está bem reduzido esse coquetel. O paciente toma mais de uma vez por dia, normalmente, né? Em grande quantidade, mas em mas ele tem um conforto posológico melhor, né? Agora, realmente, precisa... Isso daí é até estranho, né? Vou até fazer uma crítica. Estou acrescentando mais um aí. Não, a gente colocar uma notícia sobre a incorporação de uma medicação, porque no SUS existe uma lei que diz que o governo oferece todas as medicações que os pacientes precisam. Mas na prática, quando existe uma medicação nova, ou existe uma medicação que não está no rol do SUS, é uma briga muito grande para os pacientes conseguirem aquela medicação. Então, você imagina para um paciente que tem um HIV e que eventualmente foi diagnosticado que esse vírus tem uma mutação e que a medicação que vai funcionar é o darunavir. O senhor já conhece essa droga? Não, é uma droga que já é usada. Que é usada para quê essa? Não, usada para HIV. Para HIV mesmo. Para HIV. Mas que não fazia então parte desse coquetel. Não, a questão é o seguinte, você tinha a droga disponível, né? Às vezes tinham pacientes que precisavam disso daí, mas que para o SUS oferecer essa medicação, você precisava entrar com uma medida judicial. Mas essa medida judicial é só para fazer valer o que a lei já diz. Sim. Então, essa incorporação das medicações no SUS, né, é um grande contrassenso. Aqui eu tenho uma informação. Atualmente, o SUS oferece 22 medicamentos com 39 fórmulas para tratamento do HIV. Até 2013, 350 mil pessoas receberam antirretrovirais no país. De acordo com o governo, aí já estamos falando nível maior, estima-se que 720 mil pessoas vivem com HIV, sendo que 150 mil ainda não sabem que são soropositivos. Então, é uma gama grande aí, 22 medicamentos. Não, felizmente, né? Que bom. O Brasil, no tratamento do HIV, é uma referência mundial, né? Realmente a gente tem os centros de atenção, eles são bem organizados, eles têm uma estrutura, a gente fornece as medicações. Então, tem países que não fornecem as medicações, tem países que tem, mas nesse ponto de vista, realmente é um momento que a gente elogia o sistema de saúde no tratamento do HIV. E aí é super importante realmente a gente utilizar um momento para lembrar da importância de usar preservativo. Tirou da minha boca. Né? Esse cuidado aí, a gente fala... Quem vê cara não vê AIDS, né? Não existe isso, né? Quer dizer, infelizmente, eu trabalho no Emílio Ribas também, então a gente vê casos assim de pessoas que acabaram tendo uma relação desprotegida, às vezes, né? E acabaram, infelizmente, sofrendo aí desse mal. Então, precisa tomar esse cuidado. Sempre lembrando, proteção e também precisa fazer de tempo em tempo, precisa ser feito o teste. Quanto tempo? Não existe um tempo, assim. Se você tiver uma exposição de risco, você deve procurar um sistema especializado nisso para receber as orientações. No caso, o Emílio Ribas tem, né? Ou então, realmente, precisa ser feito isso. Até porque saber que 150 mil pessoas que são soropositivas, mas não sabem, dá medo esse número, né? Bastante medo, né? Bom, doutor Guilherme, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui, pelo esclarecimento das informações de saúde. Lembrando que na semana que vem a gente volta com mais assuntos aí desse tema. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. O Manchetes Online vai ficando por aqui. Tchau.